vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro, um espaço de debate de ideias que convidamos personalidades para falar de política, saúde, educação, arte, entre outros assuntos. O Sem Filtro conta com a participação de jornalistas convidados de diferentes veículos de comunicação. E eles já estão aqui na nossa telinha online para participar deste debate. E se você quer mais informações, acesse o canal do YouTube da TV UFMA e das mídias sociais. O nosso entrevistado de hoje é o auditor federal Wellington Rezende. E antes deste debate sem filtro, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória e formação. Vamos lá! Wellington Rezende é atualmente auditor federal de Finanças e Controle da CGU. Com larga experiência na área de gestão pública, se formou em administração de empresas pela Universidade Estadual do Maranhão e é mestrando em desenvolvimento regional na Universidade Estadual do Maranhão, atuando como pesquisador nas áreas de controle social, transparência e ouvidoria. Ao longo de sua trajetória pública, teve destaque nas funções de auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União desde 2005, de coordenador do Núcleo de Ação de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da CGU Regional do Maranhão desde 2011 e de instrutor dos programas federais Fortalecimento da Gestão Pública. Acumula ainda a experiência de ter sido auditor do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no período de 2001 a 2005. Durante sua trajetória, obteve algumas premiações relevantes, como o Prêmio de Melhor do Ano na categoria Destaque no Serviço Público oferecido pelo Jornal Regional da cidade de São Mateus em 2012 e a Medalha Manuel Beckmann da Assembleia Legislativa do Maranhão em 2019. Você acompanha agora a entrevista exclusiva de Wellington Rezende para o programa Sem Filtro. E os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são Carla Lima, jornalista do Grupo Mirante, Aquiles Emir, jornalista da revista Maranhão Hoje, e Raimundo Borges, jornalista do jornal O Imparcial. Quero cumprimentar todos e agradecer a participação no programa de hoje. Vou começar então com a primeira perguntinha do Sem Filtro. Queria abordar um pouquinho sobre a Lei de Acesso à Informação Pública. Este ano completa aí quase 10 anos de vigência. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre o papel da CGU no controle e aplicação deste dispositivo nos órgãos públicos? Olha só, a CGU ela tem o papel de regulamentar a Lei de Acesso à Informação. Ela nasceu na Controladoria Geral da União, o projeto nasceu nos gabinetes da Controladoria. As discussões ocorreram primeiramente lá, depois foram para o governo e o governo deu aquela organizada nos debates e criou o projeto de lei que foi para o Congresso e aí acabou virando a lei. Nosso papel é acompanhar a lei, fiscalizar e ver o real cumprimento dela pelos municípios e pelos estados. Uhum. Vamos começar essa rodada de perguntas aqui. Carla Lima, jornalista do Grupo Mirante, por favor. Falando da Lei de Acesso à Informação, aqui no Maranhão, quais são os dados reais? Pelo menos 50% dos municípios cumpre essa lei. Como é que a CGU trabalha para tentar fazer com que a lei seja cumprida? E mais, quais são as sanções que o gestor municipal, e também estadual, aqui no Maranhão todo, ele pode sofrer caso ele não cumpra o que está determinado? Muito bem, Carla. Aqui no Maranhão, a minha pesquisa acadêmica, ela trata dos maiores municípios do estado, ou seja, os municípios com população acima de 50 mil habitantes, que são 24. Então, desses 24 municípios, apenas 11 têm a Lei de Acesso à Informação regulamentada e funcionando. Por que eu digo funcionando? Porque ela é uma política pública. Ela tem que ser uma unidade administrativa à disposição da sociedade, para que a sociedade faça os seus pedidos de informação. Então, somente em 11 cidades de 24, a gente tem esse serviço plenamente em funcionamento. E as sanções, o prefeito está sujeito à cassação de mandato, com base no Decreto-Lei 201/67, que diz o seguinte: negar cumprimento à lei federal é motivo de cassação de mandato, que pode ser julgada pelo Tribunal de Justiça, e o prefeito pode ser afastado e perder o mandato por decisão do pleno do tribunal. Então, não cumprir a Lei de Acesso à Informação é muito complicado para o gestor, as penalidades são grandes. Infelizmente, no estado do Maranhão, ainda não tivemos nenhum afastamento de prefeito por conta de descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Agora, em relação à transparência pública, em relação aos portais, sim, já temos gestores condenados. Mas no caso, o controlador, se nenhum caso nunca foi registrado de cassação,
Então, significa que não ser cumprida aqui no Maranhão não tem punição, falta. Os órgãos de controle não estão realmente atuando como deveria atuar para cobrar com que essa lei de acesso à informação ela realmente seja cumprida? Nós temos que ter um pouco mais de ação, sobretudo do Poder Judiciário, do Ministério Público, para entrar com as ações, porque esse campo ele é fértil, tá? Para o Ministério Público entrar, e aí a gente pode ter prefeitos caçados por conta de descumprir esse direito que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que foi regulamentado pela Lei de Acesso à Informação em 2011. Então a gente precisa avançar o direito de acesso à informação aqui no Maranhão. Se no Piauí nós temos o direito de acesso à informação garantido em todos os municípios, se na Paraíba temos, em Pernambuco temos, por que não temos isso no Maranhão? Então, a gente tem que ter uma ação mais enérgica do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Raimundo Borges, jornalista imparcial. O que acontece nesse meio aí dessa questão da transparência administrativa e a prestação de informações também depende muito da sociedade. O que os órgãos de controle, no caso TGU, Ministério Público Federal e Estadual e até Tribunal de Contas, o que esses órgãos fazem para que a sociedade tome conhecimento de que existem essas ferramentas à disposição, que eu acredito que, principalmente nos pequenos municípios, que o senhor acaba de citar, que não dispõe desses mecanismos de comunicação com a sociedade, tem que fazer alguma coisa para que a sociedade saiba que existe esse direito que as informações públicas. Existe alguma campanha de esclarecimento para que a sociedade realmente possa atuar conforme determina a legislação? Para você fazer com que uma política pública, qualquer uma, funcione, 3 coisas têm que ser acessíveis. Primeiro, a estrutura. Segundo, o processo. E terceiro, uma cultura. Você não tem uma cultura de transparência e de acesso à informação na maioria dos municípios do estado. Isso aí é uma realidade. Tanto é que das 24 maiores cidades, só em 11 nós temos o funcionamento da Lei de Acesso à Informação. Então, isso prova que nós não temos essa cultura. Como é que a gente faz para isso vir para a ordem do dia? É preparar a sociedade para cobrar. Como é que a sociedade cobra? Primeiro, ela tem que conhecer esse direito. A sociedade não tem conhecimento do que seja uma lei de acesso à informação. Não tem conhecimento do que seja uma lei da transparência pública. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas conheçam isso e depois capacitá-las. Então, o primeiro passo é sensibilizar e o segundo é capacitar. A rede de controle da gestão pública atua nas duas linhas, né? Nós trabalhamos com a capacitação e também com a sensibilização nas audiências públicas de controle social e cidadania que nós fazemos pelo Maranhão. Para encerrar isso, qual é a reação do gestor público, de um modo geral, o senhor que é estudioso e pesquisador desses temas, quando a sociedade realmente, em algum lugar, exige que esse direito seja respeitado? Qual é a reação do gestor público com isso? Das primeiras capacitações que eu fiz, lá para o ano 2005, 2006, o gestor mandava capangas, onde a gente estava fazendo a formação, né, nos auditórios. Aí mandava pessoas que estavam filmando, né, para intimidar, né? Sabe que uma câmera intimida. Mas a cultura da transparência foi começando a aparecer, ainda não está afirmada. Tem um longo caminho ainda, né, pessoal? Tem um longo caminho ainda. Mas está melhorando. A partir do momento que o Ministério Público já começou a cobrar, os portais alguns começaram a funcionar, a Lei de Acesso à Informação começou a ser regulamentada, ainda não é o que nós pretendemos, que almejamos, a situação que a gente deseja, mas está caminhando. Aquiles Emir, jornalista, Revista Maranhão Hoje, por favor. Wellington, eu gostaria de saber como é o entrosamento hoje da CGU com os órgãos de controle como TCE, TCU, Ministério Público, e saber se, pelo teu estudo, até onde vai a omissão das câmaras municipais para que esses municípios não tenham essa lei de acesso à informação. Perfeito. O papel da Câmara Municipal é apenas de pegar o projeto de lei que vem do Poder Executivo, porque esse projeto de lei é uma cobrança do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo envia para o Poder Legislativo, que discute, tá? E a partir daí aprova ou não. E aí, aprovando, manda para a sanção do prefeito. Então, as câmaras são muito omissas na cobrança da Lei de Acesso à Informação. As câmaras também são obrigadas a garantir o acesso à informação ao cidadão. Não é só a prefeitura, não.
Não é só o prefeito, o presidente de Câmara também tem que apresentar e dar suas informações para a sociedade. E a gente vê um obscurantismo muito maior nas câmaras, né, do que nas prefeituras, infelizmente. Então, onde deveria começar a discussão, a gente não está vendo o que está acontecendo. Tem que sensibilizar muito, tem que treinar, capacitar, e o Ministério Público tem que entrar com as ações. Sim, eu estou muito interessado nessa questão da disponibilidade das informações nos portais oficiais das instituições públicas. E na minha percepção ainda é um desafio, quer dizer, como é que tem sido esse trabalho para poder melhorar a disponibilidade de dados para que as pessoas possam buscar essas informações? Como é que tem sido esse encaminhamento pela CGU? Bom, a gente procura mostrar a importância disso. Eu vou dar um exemplo. Se você entra no portal da transparência, aí você vê que foi contratada uma empresa, você pega aquele CNPJ da empresa, entra no site da Receita Federal, coloca aquele número lá, você vai ter o endereço e vai ter o extrato, né, do CNPJ da empresa. Se você for visitar aquela empresa e você perceber que lá não tem empresa coisa nenhuma, tem só um terreno vazio, você tira uma foto, faz um registro e faz uma denúncia. Então, esse é um poder fabuloso que o auditor social tem, que é de pegar essas informações e tentar validá-las. Então, é isso que a gente espera da sociedade. Para que você consiga atingir o coração e a mente das pessoas, tem que mostrar para eles o quanto essa ferramenta ela é boa para se trabalhar e o quanto ela é fácil de ser acessada. Uhum. Carla Lima, a gente tem mais um tempinho aí para a rodada. Pode ir. Isso. Me incomoda um pouco, Wellington, o fato de não ter a fiscalização devida, a Câmara que deveria cobrar não cobra, o prefeito ou outro gestor não faz, né? não coloca em prática a política de acesso à informação e os órgãos de controle nada fazem a respeito. O que avançou realmente cá para o nosso estado, eu quero deixar aqui localizado, o que avançou realmente no Maranhão, de fato, desde a implementação da política de acesso à informação? Tivemos avanços realmente ou não? Porque, pelo visto, pouca coisa pode ter melhorado. Assim, Carlos, tocaste numa questão nevrálgica. Havia uma cultura aqui no estado do Maranhão de total opacidade. Tá? Tanto é que o Maranhão foi o último estado brasileiro a regulamentar a lei de acesso à informação. Foi regulamentado em 2015 apenas. Então, todos os outros estados já haviam regulamentado, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima, e o Maranhão foi o último. Assim, só para teres ideia de como a coisa estava atrasada aqui. A partir do momento que se regulamentou, começou-se a ter essas bases de dados, os órgãos de controle começaram a cobrar mais. Você viu que de 2005 para cá ocorreram 23 operações especiais da Polícia Federal. Sem essa base de dados do portal da transparência, ia ficar muito demorado fazer esse levantamento. Então, por exemplo, se qualquer órgão de controle tem as prestações de contas que estão lá no site do TCE, na mão, fica mais fácil de fazer uma ação. Então, a troca de informações, trabalhando com inteligência, os órgãos de controle conseguiram desbaratar muitas quadrilhas aqui no estado do Maranhão que desviavam o recurso público. Uhum. Raimundo Borges, jornalista do Imparcial. Todos nós sabemos que comunicação é poder. E quando se trata de poder, o gestor público, ele normalmente se incomoda quando a sociedade ela se habilita com determinados poderes, principalmente os poderes que estão previstos em legislação na própria Constituição, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Você vê que há uma dificuldade do gestor absorver esse tipo de obrigação dele. E para ele, quanto mais a sociedade estiver distante disso, falta dessas ferramentas à disposição da sociedade, eu acredito que seja um espaço muito maior para ele poder fazer as falcatruas, as coisas que são investigáveis. Perfeito. E tem mais um detalhe, viu, Borges? Todas as vezes que você compara transparência e participação social, você tem uma melhoria do desenvolvimento nas áreas de educação, saúde, geração de emprego e renda. Matematicamente, estatisticamente, isso aí é aprovado. Elevou a transparência pública em um ponto, você eleva em 0,8 o índice de desenvolvimento municipal. Então, isso é muito bom. E esse modelo, ele já foi provado, por exemplo, na Itália, o Robert Putin fez esse estudo. E a conclusão é exatamente essa. Na Espanha, nos Estados Unidos, melhorou a transparência, melhorou o controle social, você melhora o desenvolvimento. Porque a participação da sociedade, fiscalizando a política pública, isso é bom. Isso ajuda a levar a política pública e melhora a performance do Estado.
Aquiles Emir, Recentemente, o novo presidente do TCE, o Washington Oliveira, ele declarou que ele pretende aproximar a sociedade do tribunal, através dos sindicatos, associações e outros organismos, para que eles possam conhecer o trabalho que é feito na fiscalização das verbas públicas. É por aí, a sociedade também precisa estar mais atenta a essas questões e não esperar apenas do poder público? Eu acho que sim, a sociedade não pode só delegar para o Ministério Público, Poder Judiciário, para as Cortes de Contas, enfim, essa missão de acompanhar os recursos públicos. O recurso público, quando ele é mal aplicado, ele impacta diretamente na vida do cidadão, né? Imagine um gestor, um mau gestor, um mau prefeito que não coloca iluminação pública, né? Que não abastece de insumos básicos as unidades de saúde, né? Enfim, vai estar assassinando a população, vai estar matando a população. Quando o gestor ele não coloca uma educação de qualidade, ele está diminuindo a perspectiva de futuro das pessoas. Porque como é que o professor vai preparar uma aula boa se ele está sendo mal remunerado, se a escola não tem estrutura? Como é que o cidadão vai ter saúde se ele vai ao posto de saúde e não tem um insumo básico? Então a corrupção, ela acaba com a perspectiva de futuro das pessoas e diminui também a vida das pessoas. Então é obrigação nossa, de cada um, de cada pessoa, fiscalizar, acompanhar os recursos públicos. vamos falar mais sobre esse assunto, a gente vai para um rápido intervalo, o Sem Filtro vai dar uma pausa, a gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o Sem Filtro e o nosso entrevistado de hoje é o auditor federal Wellington Rezende. Quero agradecer a participação dos jornalistas convidados para este debate Sem Filtro aqui na TV UFMA. E não esqueça de conferir o nosso programa no canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da transparência pública ainda, né, sobre esse assunto, mas mais em relação ao prêmio com o tema Combate à Corrupção, que a ideia foi mais ou menos fortalecer essa ideia de cidadão fiscal, que não é uma prática rotineira, né? Como tornar essa ação parte das nossas atividades, Wellington? Assim, é aquela sensibilização de que o recurso público, ele impacta nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Então, sem alimentação escolar, né, sem o recurso que é pago ao professor por meio do Fundeb, sem o programa de atenção básica à saúde, né, enfim, fica muito complicada a vida do cidadão. Então, se conscientizar que a gente paga o tributo e que a gente quer o retorno disso, em termos de prestação de serviço. Então, nós trabalhando nessa vertente, a gente consegue sensibilizar a população e ela começa a olhar uma obra pública com um olhar diferenciado. Então, se ela observar aquela placa lá de obra e ver que aquela obra já deveria ter sido concluída e não está, ela pode fazer uma denúncia. Ela tem que registrar aquilo e utilizar os canais de denúncia. Então, fazer com que o cidadão se empodere utilizando recursos que a transparência dispõe. Essa é a grande sacada nossa, tá? Com esse prêmio, que nós vencemos o Prêmio Novare, com essa atitude de formar o auditor social, que é aquele cidadão apto para isso, que é aquele cidadão que está ali esperto em relação à aplicação do recurso público. Uhum. A gente estava falando aqui nos bastidores em relação a essa questão ser adotada nas escolas, nas instituições de ensino também. Por que não falar mais sobre isso, né, Wellington? Pois é, e a gente tem um problema no Brasil que os impostos são regressivos, ou seja, você não sabe que está pagando o tributo, a gente não sabe o tributo que a gente paga. Então a gente também não tem noção que aquilo a gente deve cuidar. Então, é por isso que eu vejo em muitas escolas, ou em muitas praças, né, que são reformadas, com pouco tempo depois já estão lá depredadas. Porque o cidadão ele não sabe, ele não tem consciência que aquilo está saindo do bolso dele, por meio do arroz, do feijão. Então, eu acho que também fazer uma campanha de educação fiscal é muito interessante para mostrar que a gente tem que valorizar as obras públicas e o patrimônio público como um todo. Certamente. Carla Lima, jornalista, Grupo Mirante, por favor. Wellington, se debateu muito a questão de mudanças na lei de acesso à pensão, informações sendo postas em sigilo por 2 décadas, vários anos. O que se pode fazer para que mudanças como essas que vêm sendo debatidas, vêm sendo algumas bem criticadas, possa ser evitado? Eu sei que a sociedade tem o seu papel, mas a gente tem os nossos representantes, o pessoal da CGU, o pessoal de controle, eles têm conversado com os parlamentares para evitar que mudanças desse tipo possam transformar o que deveria facilitar, o que deveria dar acesso a todos sobre os nossos recursos, né, os recursos públicos,
em relação a isso, o que tem sido feito para evitar que essas mudanças aconteçam? Já que a lei foi aprovada e, pelo que o senhor comentou aí, ela foi aprovada de uma forma redonda e realmente o acesso à prestação de contas de cada gestão. Bom, Carla, dizem que o preço da democracia é a vigilância constante. A gente não pode acreditar só que o fato de estar na Constituição Federal, de estar nas leis, isso vai estar pétreo, né? Então, a gente tem que estar sempre vigiando, sempre de olho. E, no caso do nosso órgão, nós participamos de vários fóruns nacionais de discussão, tanto de acesso à informação, como de controle social, como de transparência pública, fóruns, inclusive internacionais também, né? A Controladoria representa o Brasil em vários fóruns internacionais de transparência. Então, se nós damos exemplo lá fora de que nós temos um portal bom, a gente não pode, de repente, do dia para a noite, pegar essas conquistas e voltar toda para trás. Então, nós estamos vigilantes, sim, a Controladoria está de olho nesses fóruns que nós discutimos, que tem a participação da sociedade civil também nele, e certamente faremos encaminhamentos via CONASSE, que é o Conselho Nacional do Controle Interno, né? E outras instituições aí, CONASCENS, Conselho Nacional Secretário de Saúde, que aquela luta para ter o portal da Covid foi uma luta nossa, foi uma luta da Controladoria. Olha, recurso da Covid tem que ter um portal específico. E nesses fóruns, né? Esse fórum de discussão, nós colocamos esse debate e ele foi aceito. E hoje os municípios são obrigados a terem um portal da transparência voltado para os gastos com a Covid. Essa questão do portal específico da Covid, a aplicação dos recursos enviados para o combate à pandemia para os estados, para os municípios, Wellington, acabou caindo um pouco, ao invés de ficar em cima do muro, acabou caindo um pouco para a esfera política, foi usado muito politicamente, ações que tinham a PF junto à Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a CGU e também o Ministério Público Federal, acabou sendo apelidado de Covidão, ficou parecendo que o governo federal tinha feito, ao invés de fazer a tarefa, que eu acredito que foi a intenção dos órgãos, né? Mas acabou sendo usado politicamente para pressionar prefeito, pressionar governador do estado. De que forma vocês conseguiram contornar isso para que o trabalho realmente pudesse ser feito, que era o de fiscalizar esses recursos enviados para o enfrentamento à pandemia? E outra, e ainda na seara do Covid, tivemos muito a questão de furar a fila de vacinação. A CGU conseguiu acompanhar isso? O que a gente tem de dados aqui do Maranhão? Foi constatado em algum momento que houve fura-fila na hora da vacinação? Bom, em relação à última pergunta, ainda está sendo apurado essa questão dos fura-filas. Tem procedimentos, acho que não só na Controladoria, mas no Tribunal de Contas da União, também no Ministério Público, na própria Polícia Federal, enfim, tem procedimentos ocorrendo aí. E em relação aos gastos com a Covid, a gente teve recentemente aquela operação, no ano passado, né, que desbaratou uma quadrilha que estava vendendo a preços superfaturados a questão das máscaras e outros insumos, né? Então, estão ocorrendo as ações. Então, os órgãos estão fiscalizando, sim. É claro que vai ter gente que vai dizer que tem alguém se apropriando politicamente desse trabalho ou não, enfim. Esse debate sempre vai ter. Numa democracia, esse debate sempre existe, né? Alguém que se sentiu atingido, outro que não, outro que foi favorecido, enfim. E vão se utilizar desses argumentos de aparelhamento ou não. Mas o órgão está trabalhando. A rede de controle aqui no estado do Maranhão funciona muito bem. O TCE troca figurinhas com a Controladoria toca com o Ministério Público, né? A Polícia Federal também faz com o MPF, com a Polícia Civil. Enfim, a gente tem uma integração dos órgãos da rede de controle, trocando informações e trabalhando com inteligência. Por isso que já tivemos essas operações na área da Covid. Raimundo Borges. Quando se fala em corrupção, no Brasil, normalmente as pessoas, principalmente a grande massa onde mora a desinformação, de que a corrupção ela ocorre mais dentro do setor público. E, na verdade, não é. É uma simbiose existente entre o setor público e a iniciativa privada. Mas, como se fala de corrupção no Brasil, dá a impressão que o lado privado, que negocia com o poder público, não tem nada a ver com isso. Que o corrupto é só o gestor público. Eu queria que o senhor esclarecesse isso, doutor Wellington, para que a população realmente visse mais atenção a esse lado da questão, que é
muito séria. Quem esclarece isso bem é Gessé Souza, né, o sociólogo famosíssimo aqui, brasileiro, que ele diz que aqui o Estado ele é diabolizado, né? O Estado é aquele grande demônio, e o mercado é o reino das virtudes, né? Tudo que sai do mercado é positivo, é perfeito, o que vai para o Estado, o que sai do Estado é que é ruim. Mas isso não é verdade. A elite do atraso. Pois é, a elite do atraso. O livro dele, né? A corrupção, ela nasce no setor privado. E o setor privado é que vem e começa a seduzir o setor público. Mas qual a origem disso? Dizem que é por culpa da burocracia. O que acontece? Empresas dos anos 70 e 80, norte-americanas europeias, elas poderiam deduzir do seu imposto de renda as propinas que elas pagavam aqui no Brasil. Recentemente, aquela empresa norueguesa, né, a Albras, lá em Barcarena, estava poluindo o rio. Né? Ou seja, jamais ela faria isso na Noruega, mas ela está exportando. Então, aqui se pode tudo, né? Tem essa mentalidade que por nós sermos um país dependente, ainda aqui se pode fazer qualquer coisa, e não é isso, não é assim que a sociedade brasileira encara o seu próprio país. Então, eu vejo que essa discussão ela é dirigida para colocar sempre o Estado como assim, o antro das perdições e o mercado, né, como assim, favorecido de todas as virtudes. Essa discussão é clara, tá? Isso aí vem também com o neoliberalismo, tá? Que a ideia do neoliberalismo é repassar para o capitalismo financeiro o recurso público e fazer com que as políticas públicas sejam mitigadas. Então vamos terceirizar aqui toda a política pública, né? Vamos terceirizar toda a política pública, vai funcionar muito bem. Se colocar no setor público não vai dar certo, mas no setor privado funciona. E não é assim. Né? Aí está a política da privatização das empresas públicas que são patrimônio do nosso país, dos brasileiros, né? As políticas de privatização também se encaixam exatamente dentro desse perfil, ou não? É isso aí, exatamente. Aquiles Emir? É possível estimar quanto já veio para o Maranhão em termos de transferências federais para enfrentamento FIDE? De que forma é o acompanhamento desses recursos? E eu lhe pergunto também o seguinte: boa parte desse dinheiro veio para quem encerrou o mandato municipal em dezembro de 2020. Como é que vai ficar a investigação desses recursos recebidos e nem sempre devidamente aplicados? Perfeito, Aquiles. Olha só, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 42, ela diz o seguinte: regra de final de mandato. No último quadrimestre de mandato, ou seja, nos últimos 4 meses do mandato do gestor municipal, né, também estadual no caso, mas no caso quem está falando das eleições para prefeito, ele não pode gastar se não tiver o dinheiro. Ele não pode deixar nenhuma despesa empenhada se ele não tiver comprovadamente o recurso para pagar. Ou seja, ele não pode falir o gestor que está entrando, ou seja, deixar aquele buraco lá, próximo prefeito que inicia a gestão, que ele fique totalmente viabilizado, só com dívida. Ele não pode fazer isso por conta da lei. Muitos gestores fizeram isso, e eles estão respondendo. Muitos gestores fizeram concursos públicos e deixaram para chamar no último mês de mandato, em dezembro, né, para destruir a gestão seguinte. Porque com uma folha de pagamento inchada, fica difícil você gerenciar, né? Pois não, Aquiles? Eu me refiro ao dinheiro recebido do BID. Há poucos dias eu li um estudo do TCE que tem ex-prefeito e prefeito reeleito que está justificando mais de 100% do que recebeu. Ou seja, está prestando conta a qualquer jeito. E como é que vai ficar o acompanhamento desse dinheiro que seria para salvar vidas de pessoas? Quando a gente está a gente estava no ápice da pandemia, que eu acho que a gente já melhorou um pouco, né? Já deu uma melhorada, a gente teve muito recurso chegando, e aí com pouco controle, porque a ideia era simplesmente pegar e atender uma situação emergencial. Tanto é que, em alguns casos, não, a licitação ela era dispensada, porque se queria ter uma reação, né, contra a crise. Só que isso aí vai passar. É como eu digo sempre nas entrevistas e nas palestras. A pandemia passa
Mas a prestação de contas tem que aparecer. E ela tem que ser bem apresentada. E de acordo com o artigo 37 da Constituição. Publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Então, nós tivemos muito recurso chegando ao Maranhão em 2020. O Maranhão recebia, em média, do governo federal, recebeu em média do federal em 2019, mais ou menos 25 bilhões de reais. Quando você vai ver agora, em 2020, pulou para quase 50 bilhões. Então, esse incremento do recurso federal no estado do Maranhão decorreu em função do enfrentamento à pandemia. Da compra de insumos, mas também com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, em muitos casos, em muitas cidades do Maranhão, superou o fundo de participação e superou o Fundeb. Assim, então, veio muito recurso para cá, não só para a questão da compra de insumos de enfrentamento, mas também para que a população garantisse seu emprego, trabalho, enfim, dinamizasse a economia. Mas, assim, executor recurso público tem que apresentar prestação de contas, tem o dever de prestar contas, e quem não fizer isso vai ter o seu nome na lista de inelegibilidade, né? Vai ter que devolver o recurso ao erário, enfim, outras penalidades. Sem Filtro fica por aqui, a gente volta já já. Não sai daí. Voltamos para o nosso último bloco. Nosso entrevistado de hoje é o auditor federal Wellington Rezende. Agradeço a participação dos jornalistas convidados para essa roda de debate e vou começar então com esse bloco com Raimundo Borges para abrir, digamos assim, esse bloco com as perguntas. Fique à vontade. O doutor Wellington falou sobre a duplicação dos recursos da Covid e dos recursos de emergência social do governo federal, o auxílio emergencial, que dobrou de 2020 para 2021. Isso tem uma relação direta com também um indicador de pobreza, que no Maranhão todo mundo sabe que é o estado que vive disputando os últimos lugares nessa condição com o Piauí. O Piauí já não está mais, Alagoas, nós sempre ficamos nesse jogo entre os menos de população menos favorecida. Isso realmente tem uma relação direta, esses recursos, com a condição de pobreza da população. Assim, uma das finalidades das finanças públicas é exatamente promover a distribuição de renda, a equidade de renda. A primeira lei de ataque à pobreza foi feita na Inglaterra, né? O Purlaw, lá em 1700 e alguma, não vou lembrar o ano preciso, mas nasceu na Inglaterra. As leis, como se fosse o Bolsa Família, né? Da época. Então, o poder público tem preocupação, sim, com a questão da distribuição de renda, né, para a população. E aí, certamente, os recursos também são distribuídos em função dessas desigualdades sociais e econômicas. Isso aí está na Constituição, inclusive, que o Plano Plurianual, o PPA, lá no artigo 165, deve observar a redução das desigualdades regionais. Por conta disso, é que o cidadão maranhense recebe muito mais recursos que o cidadão paulista. Quando você pega o recurso que vem para o estado do Maranhão e divide per capita, ou seja, pela população, e você faz isso com São Paulo, o maranhense recebe muito mais do que o paulista. Por conta de quê? Da redução, da tentativa de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso tem surtido algum efeito na prática? O senhor que é pesquisador desse tema dentro da sua área de atuação profissional e como professor também? Tem. O Maranhão como eu brinco nas palestras, é um negócio muito interessante. Né? Ele tem de Gonçalves Dias ao Caneta Azul. Né? Então, nós somos o 17º PIB do Brasil. O Maranhão é o 17º PIB do Brasil. PIB de 78 bilhões. E nós somos o último em indicadores sociais. Então, é uma conta que não fecha. Né? Assim, eu sempre coloco as pessoas para refletirem isso. Por que nós não somos o 17º em indicadores sociais também, né? Por que nós temos que ser o último se só tem 16 estados mais ricos que o nosso? Então, a gente tem um fenômeno aí que é intrínseco à nossa política, que é a questão da corrupção, que a gente precisa lutar com todas as forças. Sim. Eu queria continuar falando no contexto aí da Covid. A gente acompanhou um caso sobre fraudes no recebimento do auxílio emergencial por parte de servidores públicos, inclusive aqui no Maranhão, causando aí prejuízos, né, milhões aí nos cofres públicos. Como é que foi o encaminhamento dessa parte da CGU a respeito da situação? Um trabalho muito interessante, porque foi feito um diagnóstico e foram detectados servidores públicos federais e estaduais e também municipais, que recebiam indevidamente o auxílio emergencial, fora do perfil, né? Fora do perfil, claro. Então, eles tiveram que devolver o recurso. A rede de controle fez reuniões, assim, fez um fórum, e aí o Estado
vai abrir processos administrativos disciplinares contra esses servidores. As prefeituras também são orientadas a abrir processos administrativos disciplinares contra esses servidores, e na União vai ser feita a mesma coisa. Tá? Pegou o recurso indevidamente, tem que devolver sim e sofrer as penalidades. Né? Carla Lima, fique à vontade. Antes de perguntar, eu quero fazer uma consideração sobre a questão do PIB ser o 17º, e a gente está com os indicadores sociais péssimos. Além da auditor, a gente também pode considerar a questão da concentração de renda, né? Muita gente com pouca gente comum. E eu queria fazer a pergunta para o senhor na seguinte situação. Eu conversando com membros do TCU, uma afirmação me foi feita e eu fiquei muito surpresa quando ele disse que boa parte dos recursos, principalmente nas prefeituras de municípios mais pobres, eles não são aplicados corretamente, não somente pela corrupção, mas muito pela falta de conhecimento da lei de licitação, das licitações, das leis que devem ser cumpridas. E conversando com prefeitos, pessoal da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, da FAMEM, sempre existe essa reclamação. Não existe uma estrutura adequada, não existem profissionais preparados para trabalhar nessas prefeituras que têm cidades que têm 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, são prefeituras muito pequenas, têm problemas com conexão de internet, né? Rede banda larga, tudo isso se acumula, tudo isso é problema que os gestores apontam. Essa rede de controle do qual a CGU consegue dialogar com esses gestores, consegue dar uma luz para eles no fim do túnel, do que é realmente certo de ser feito, do que é ilegal. Eu estou tirando fora aí a parte de que se sabe que está fazendo ilegal, mas a parte que se faz errado pelo desconhecimento. Isso é um fenômeno presente mesmo, viu, Carlos? O desconhecimento. A gente sabe que tem a malversação do recurso público, mas também tem a aplicação indevida. Mas só que isso, Carla, gera falha formal, né? Quando, por exemplo, o secretário de saúde não conhece a aplicação correta do programa, isso gera uma falha formal e não gera um desvio. Assim, então, quando a gente vê no Estado que a maior parte das irregularidades que o Tribunal de Contas aponta, do Estado e da União, o Ministério Público aponta, você vê que é desvio mesmo e não são simplesmente falhas formais, você começa a acreditar que o grande problema mesmo não é só a falta de capacitação das equipes, e sim o desejo, né? A vontade de desviar o recurso público mesmo. Aquiles Emir? Eu, às vezes, fico imaginando que o auditor, diante desses números de recursos que vêm para obras sociais, obras de infraestrutura e que nem sempre são aplicadas, ele pode ser comparado a um médico legista diante de um corpo em busca da evidência de um crime. Mas aí vem um lado humano também. Como é que fica a indignação sua quando vê que esse quadro deplorável que você acaba de descrever do Maranhão poderia ser menor se esses recursos fossem corretamente aplicados? Eu já cheguei... Meu primeiro trabalho aqui no Maranhão, né? Eu sou maranhense, mas quando eu passei para auditor federal, foi em Vargem Grande. Aí havia um bairro chamado Soldadinho, né? Que é um bairro bem humilde da periferia da cidade. E a gente foi fiscalizar o Bolsa Família, aí eu entrava na casa das pessoas, tinha casa que eu chorava, vendo a situação das famílias, na situação de abandono, de falta de perspectiva, crianças andando com pés no chão, doentes, enfim. É uma coisa assim lamentável. É duro a gente ver essa situação. Por outro lado, a gente tem que fazer com que isso sirva de impulso, né? Para que a gente trabalhe cada vez mais com afinco para tentar mudar esse quadro. Que a gente sabe que esses quase 50 bilhões de reais que foram aplicados em 2020 no estado do Maranhão, se eles tivessem efetivamente atingido a finalidade, nós teríamos uma sociedade melhor. Porque é muito recurso, né? Um estado que passa de mais ou menos 30 bilhões para 50, dobrando, tem concentração de renda, mas esse recurso ele vem pulverizado, Carla. Ele vem para a família, diretamente para a família, né? Então, ele acaba voltando para a economia, sendo reinjetado na economia. É o que diz os princípios básicos de economia.
Então, Aquiles, é complicado, mas os órgãos de controle eles trabalham também com inteligência. Então, a gente já tem condição de saber na hora da licitação, que está correndo a licitação, se vai ter problema ou não. Um exemplo básico. Teve 3 cidades do Maranhão que iam fazer licitações, que eu chamo de licitação natalina, no dia 25 de dezembro, meia-noite. Você já viu alguém fazer licitação dia 25 de dezembro à meia-noite? Pois 3 cidades aqui do Maranhão iam fazer. É claro que não ia ocorrer essa licitação. Claro que não ia ocorrer. Claro que o dinheiro seria desviado. Mas só o trabalho da transparência, do auditor social. Os auditores sociais entraram em contato conosco, avisaram que ia acontecer, tiraram lá a foto lá do Diário Oficial, enfim. Passaram a informação adiante e as licitações não ocorreram. Uhum. Eu fiquei muito interessado na sua trajetória acadêmica e profissional, e aqui a gente está trazendo um pouco o âmbito seu pessoal, né? Porque você vem, toda ela foi trilhada nas instituições públicas de ensino, né? Ensino médio, ensino superior. Essa coisa da gestão pública, da sua experiência nessa realidade, influenciou a sua atuação como auditor? Sim, com certeza. Como eu falei numa palestra anterior, eu me sinto obrigado a devolver para a sociedade aquilo que ela investiu em mim, nos meus estudos, na forma de impostos. Então, participar de um evento, participar de uma palestra, dar um curso de formação de auditores sociais, né? Como eu já fiz, nós já formamos mais de 1.000 auditores sociais no Maranhão, né? Já percorremos 70 cidades formando as pessoas. Então, um trabalho voluntário, isso é devolvendo para a sociedade aquilo que ela investiu, né? Nos meus estudos, enfim. Tem um pouco de ideologia, né? De você querer ver melhorar a situação do Estado. Uhum. Dá tempo mais uma perguntinha. Carla, quer fazer para poder encerrar? Queria voltar à questão da corrupção, o Wellington, porque a gente percebe, os órgãos de controle fazem essa investigação, o Ministério Público denuncia, mas poucos resultados a gente realmente percebe de um político ser preso por corrupção ou então ficar inelegível, são poucos mesmo. E mais, os que conseguem ficar inelegíveis, os que acabam ficando inelegíveis, a legislação não alcança, ele continua com o curral dele de votos, porque coloca o filho, a esposa, o parente, enfim. Na tua opinião, o que a gente precisa melhorar nas nossas leis para que efetivamente quem desvia dinheiro público pague por isso, pague por sua própria liberdade, com seus direitos políticos, ou então devolvendo os recursos e complementando? O que conseguiu recuperar na última década, delimitar aqui o tempo, na última década, dos recursos criados por gestores? Bom, eu mudaria a lei de improbidade administrativa. Hoje, o crime de improbidade administrativa, ele prescreve em 5 anos. Então, se você não conseguir fazer com que o corrupto seja preso, com que ele devolva o recurso em 5 anos, ele está livre. Ele tem um salvo-conduto assim, fabuloso, dado pela legislação. Então, eu tornaria o crime de corrupção, né, inafiançável e imprescritível. Assim, para que ele fosse logo para a cadeia, para que ele, né, sofresse logo todas as penalidades e não tivesse essa vasta fase recursal aí que ele acaba se livrando entre os dedos da burocracia, digamos assim. Então, seria uma mudança que eu faria. Tem alguns projetos lá no Congresso Nacional com esse objetivo, se não me engano, 5 ou 6 PLs, objetivando colocar o crime de corrupção como crime de improbidade administrativa, como crime inafiançável e imprescritível. Eu acho uma ideia muito interessante. E esse sentimento que a população tem, eu também tenho. A primeira operação especial que foi realizada, acho que foi em 2005 ou 2006, a gente viu na TV de manhã 3 ou 4 prefeitos sendo presos. Na hora que eu fui comprar pão, vi os prefeitos, né, entrando nos camburões, né? E hoje, se você for olhar, boa parte deles foram eleitos. Então, está faltando também da nossa população se apropriar disso. Olha, se ele foi preso ano tal, numa operação tal, por que agora eu vou votar nele? Né? Por que eu vou dar continuidade para esse feudo dele, para esse grupo dele? Vou votar na esposa, no filho, no genro, enfim, no motorista, enfim. Então, está faltando isso também na nossa população, né? Então, a gente precisa também ter reforma política para afastar essas pessoas da política. Isso também seria um caminho interessante. Logo vai chegar, quando a gente chegar a outubro, novembro, dezembro, que é a questão da discussão dos recursos públicos na LDO, na LOA, na Lei Orçamentária Anual,
e vai chegar no Congresso até o fim do ano para ser votada. E lá me chama sempre a atenção a questão das emendas parlamentares. É o poder legislativo agindo como executivo, e é uma porção de recursos muito grande, vamos dizer assim. A Controladoria Geral da União e demais órgãos tem como controlar esses recursos públicos que esses parlamentares eles indicam. Teve aí o orçamento chamado de secreto, que a Codevasp foi a principal beneficiária aí desses direcionamentos dessas emendas parlamentares. Tem como fiscalizar isso? É fácil fiscalizar? Olha só, Carla, todo órgão de controle, ele trabalha com uma matriz, né, de riscos. É impossível você pegar 50 bilhões de reais e fiscalizar centavo por centavo. Então, você trabalha com a matriz de riscos. Certamente, um dos itens que tem nessa matriz é a questão de emenda parlamentar. Isso aí deve ser o mais fácil de detectar nessas planilhas. O que está se fazendo? Para a transparência pública, tem um campo no portal da transparência referente às emendas parlamentares. Então, a sociedade pode acompanhar para onde vai o recurso, por deputado, por localidade, né? Valor, se é emenda individual, se é emenda de bancada, enfim. Então, está tudo lá no portal da transparência. Então, basta o cidadão entrar lá no portal, colocar o nome do município dele, que ele vai ver se tem emenda destinada para lá ou não. Isso. E, infelizmente, a gente tem que chegar ao final do nosso programa. Eu quero agradecer o nosso entrevistado de hoje, o auditor federal Wellington Rezende, e dos jornalistas convidados no Sem Filtro. Por favor, suas últimas considerações. Bom, agradecer ao convite da televisão, muito bom estar aqui com todo mundo, fazendo esse debate, e vamos confiar no controle social. Assim, é uma ferramenta poderosa, funciona, né, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, e vai funcionar aqui também no Brasil. Bom, eu quero agradecer novamente a participação de todos no nosso programa de hoje. Carla Lima, jornalista do Grupo Mirante, Raimundo Borges, jornalista do jornal O Imparcial, Aquiles Emir, jornalista da revista Maranhão Hoje, o auditor. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a sua audiência e te espero na próxima semana. Até lá!